Boa noite, amigos. É uma alegria estarmos juntos, como todos sabemos, em função desta pandemia que assolou o planeta todo. Estamos em recolhimento, em isolamento social, e assim deve ser. Essa é uma experiência absolutamente nova. Já fizemos milhares de exposições, milhares de palestras em vários lugares, até no exterior, mas essa situação de gravar especificamente, para mim, é uma experiência nova, portanto, nos desculpem alguma falha, mas somos humanos, não é? E a gente vai aprendendo. Essa é a primeira experiência, com certeza iremos repeti-la. Vamos, antes de iniciar, a gente quer fazer algum comentário sobre o momento que a gente vive, em seguida vamos abordar o tema. Nós estamos no mesmo horário em que deveríamos estar fazendo a nossa palestra, nossa exposição de hoje, no Centro de Estudos Espíritas Caminho de Luz, na cidade de Bertioga, São Paulo, e estamos no mesmo horário fazendo a palestra que estava planejada. Preparamos durante dias esse estudo, exatamente o que foi planejado, e vamos cumprir a nossa tarefa da mesma forma que estivéssemos juntos pessoalmente. Aliás, interessante, na biografia de Luiz Carlos Prestes, que ficou preso durante muitos anos, ele relata uma situação em que todos os dias, na prisão, não é, na cela, ele fazia barba, colocava o seu terno puído, o seu terno já estava estragadinho, não é? E aí ele se preparava para o dia. E aí as pessoas depois falaram, mas poxa vida, para que você colocava um terno para ficar na prisão, fazia a barba? Falou assim, porque essa rotina, esse compromisso que eu tinha comigo mesmo é que me ajudou a me manter vivo. E fica aqui uma sugestão, assim como estamos fazendo aqui agora, nessa exposição, no mesmo dia e horário previsto, hoje é dia 23 de março de 2020, recomendamos que as pessoas, dentro das suas possibilidades, mantenham as suas tarefas. Aquilo que for possível fazer virtualmente, como estamos fazendo agora, que assim seja, mas mantenham, não fiquemos aí o dia todo na cama, no sofá, ou preso à televisão. Vamos levar a nossa vida normal e aproveitar essa oportunidade de convivência familiar e convivência íntima, né? Para um momento de meditação, de reflexão. Vamos então à nossa prece inicial. Aqueles que desejarem, fechem os olhos e elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e amigo de todas as horas, sabendo, tendo a certeza que Jesus conosco aqui agora está, uma vez que Ele mesmo disse que sempre que duas ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, Ele ali estaria. Então, assim como aqui no nosso lar, como na casa de vocês, ou onde quer que vocês estejam, tenham certeza da companhia amorável de nosso Mestre Jesus. E assim, com a proteção dos bons espíritos, dos nossos amigos espirituais, pedimos licença para iniciar o estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Eu dizia há pouco, amigo, que é um momento de recolhimento, um momento de oração, mas quero destacar que temos que ter fé em Deus. É hora de você efetivamente demonstrar a sua fé. E um outro detalhe não. Um outro aspecto muito importante. Jesus é o governador do nosso planeta. Ele está conduzindo. Poxa vida, mas essa pandemia, essa situação, tantas pessoas desencarnando, tanta gente doente, esse medo todo, pode ter certeza que existem razões superiores para que essa situação esteja ocorrendo. É hora de você ter fé ou não. Jesus está no leme, confiemos em nosso Mestre. Quem conhece um pouco mais o Espiritismo sabe que estamos no meio de uma transição planetária
E esse processo, essa pandemia que nos atinge, faz parte desse processo, tenho certeza. E é consequência do livre-arbítrio dos homens. O planeta Terra passa de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Seguramente esta é a nossa última encarnação na Terra, no planeta, com este planeta que tanto amamos, ainda sendo um mundo de provas e expiações. Nossa próxima encarnação, se formos agraciados de poder reencarnar nesse lindo planeta, ou será já num mundo de regeneração. Portanto, situações como essas fazem parte do processo. É momento de resignação, de aceitação e, claro, de cuidados, porque o contrário disso é suicídio indireto. Temos obrigação de manter as nossas vidas e dos nossos entes queridos. Bem, o tema planejado para hoje faz parte de um ciclo de palestras que o Caminho de Luz escolheu de estudo da sublime oração do Pai Nosso. O Pai Nosso foi dividido em 12 partes, as frases do Pai Nosso sendo analisadas uma a uma para que haja uma compreensão efetiva dessa oração. E são 12 partes, hoje nos cabe falar da 9ª parte. A frase que diz assim: assim como perdoamos os nossos devedores ou ofensores. Esse tema é análogo ao anterior que falamos também no mês passado, em que dizia: perdoai as nossas dívidas. A frase completa é: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Mês passado falamos de perdoai as nossas dívidas. Hoje faremos a segunda parte da frase, assim como perdoamos os nossos devedores. Eu estou fazendo essa gravação aqui na minha casa, mas conto com a amorável presença aqui da minha companheira Josi, da minha filha Ana Paula. Os netos estão num quarto brincando e eu estou me sentindo como se estivesse aí na casa de cada um de vocês. Estou muito feliz pela oportunidade. Como vocês sabem, o Pai Nosso foi proferida sobre a face da terra pelo próprio Jesus, quando esteve encarnado. É uma prece dirigida a Deus. É uma louvação e uma rogativa. Tanto é que inicia-se assim: Pai Nosso que estais nos céus. Ou seja, nós nos dirigindo ao Pai. Agora, certamente, cada um de vocês já passou por uma dúvida. Será que o certo é perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, ou perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores? Eu estou colocando a mão no nariz aqui, mas eu higienizei direitinho antes, viu, gente? Aí, em alguns grupos de estudo, e mesmo nas palestras, quando a oração é falada assim, verbalmente, eu percebo uma parte das pessoas falando dívidas, outros falando ofensas. E quem de nós já não ficou com essa dúvida, qual é o correto? Pensando nisso, fomos fazer uma pesquisa e, curiosamente, encontramos que nos 4 evangelhos canônicos e evangelhos oficiais da Igreja, encontramos 2 versões do Pai Nosso. Uma está em Mateus, no capítulo 6, e Mateus usa dívidas, devedores. Como vocês sabem, Mateus era um publicano. Antes de Mateus, o seu nome era Levi, e era um publicano, cobrador de impostos. Então o conceito de dívida acho que estava um pouco mais no seu imaginário, né? E a outra versão está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, que ele usa a palavra pecado. Perdoai os nossos pecados. Como vocês sabem, os evangelhos foram escritos em grego, e em grego a palavra pecado é hamartia, perdoem a pronúncia, hamartia, que tem o mesmo sentido de ofensas às leis divinas. Portanto, no geral, não existem diferenças entre dívidas ou ofensas, porque na verdade os ofendemos às leis divinas.
Não ofendemos a Deus, é claro. E ao ofender as leis divinas, contraímos dívidas, que deverão ser saudadas, é claro, ou ainda perdoadas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. Portanto, as duas formas estão corretas, fiquem à vontade para usar dívidas ou ofensas. Eu gosto muito da seguinte ideia: Senhor, ajuda-me a perdoar os outros da mesma forma que o Senhor me perdoa. Amigos, o perdão é um tema recorrente no meio espírita. E por mais que falemos do perdão, sempre é importante abordarmos esse tema. Quem não tem necessidade de ser perdoado, ou quem não precisa perdoar alguém, não é? Encontrei nos dicionários uma definição interessante do significado da palavra perdão. Vejam bem, o perdão é um processo mental ou espiritual, que é a mesma coisa, de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra uma outra pessoa ou contra si mesmo. Às vezes a gente fica com raiva da gente por algumas bobagens que a gente faz, não é? É necessário o auto-perdão. Então veja bem, olha que definição interessante. Cessar o sentimento de ressentimento ou de raiva. Não está falando aqui necessariamente em esquecer. Ou ainda, cessar a exigência de castigo ou restituição. Isso é perdoar. Seguramente, o perdão é uma das virtudes mais difíceis de se colocar em prática. É difícil. Exige um grande esforço de autossuperação. Quem pratica o perdão adquire um caminho livre, leve pela frente. Sempre que oramos o Pai Nosso, em nossa fala, eu me refiro a estarmos orando envolvidos com o coração, porque muitos oram mecanicamente. Mas se você parar para pensar nas palavras, estamos, ao orarmos o Pai Nosso, reconhecendo que somos devedores da lei maior. Quando rogamos, perdoai as nossas dívidas. Isso é um reconhecimento que temos débitos com as leis. Mas em geral, não vai uma crítica a ninguém aqui em particular, mas em geral, e eu me incluo nesse geral, esquecemos a contrapartida, que condiciona o perdão divino. O perdão divino está condicionado ao assim como perdoamos os nossos devedores. Em geral, essa promessa do assim como perdoamos é inócua, pois não a realizamos. É um engodo. Estamos enganando a nós mesmos. A gente esquece ou quer esquecer essa contrapartida. Queremos o perdão divino, mas não fazemos a contrapartida, que é perdoar os nossos devedores. Importante, esse é o objetivo da nossa fala de hoje, é que a gente comece a trabalhar isso, não é? E a gente vai falar um pouco mais adiante sobre como praticar o perdão, como trabalhar esse aspecto. Jesus, nosso mestre, ao longo do seu evangelho de amor, ressalta constantemente a necessidade do perdão. O mestre, inclusive, destaca o perdão como condição imprescindível para o nosso ingresso nas celestes bem-aventuranças a caminho da felicidade. Várias falas de Jesus trazem essa ideia do perdão para se atingir a felicidade. Dentre os seus sublimes ensinos, temos um magnífico exemplo ilustrativo de como, em geral, não praticamos o assim como perdoamos. Certamente muitos de vocês conhecem a magnífica parábola do credor incompassivo, mas vale a pena a gente rever. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Vamos à parábola. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas de seus servidores. Tendo começado a fazer, trouxeram-lhe um homem que lhe devia 10.000 talentos. E já registro para vocês que esse talento, moeda da época,
tinha um alto valor, e esse homem tinha uma dívida muito grande com o rei, 10.000 talentos. Como não tinha meios de pagar, mandou o seu senhor que entregasse a ele, era um direito, o rei pediu que entregasse a ele, entregasse a si próprio, sua mulher e seus filhos, e tudo que lhe pertencesse para pagamento da dívida. Registrando que na antiguidade, as pessoas que não podiam pagar as suas dívidas transformavam-se em escravos, podendo ser vendidos, inclusive seus familiares. E seus bens, como casas, terras, moedas, animais, etc., eram imediatamente transferidos para o novo proprietário, o credor. Essa era a lei. E aquele servidor, que devia 10.000 talentos, lançou-se aos pés do Senhor e implorou. Agora está certo, né? Acho que tá. Quer testar? Acho que está certo, né? Tá para cima? Tá. Tá vendo? Tá aqui a Ana Paula e a Josi aqui. E o Senhor, então, lançando-se aos pés, o devedor, melhor dizendo, disse: Senhor, tenha um pouco de paciência que eu te pagarei tudo. O Senhor, tocado de muita compaixão, atendeu-lhe o pedido e deixou-o embora. Este servidor, o devedor, ao sair do palácio, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 denários, uma quantia muito menor do que ele próprio devia. 100 denários, pegou aquele companheiro, segurou ele pela goela, meio que estrangulando, quase estrangulando, e exigiu: paga o que me deves. O companheiro lançou-se também a seus pés e implorou: tenha um pouco de paciência, que eu lhe pagarei tudo. Mas esse homem não quis escutar, foi embora, mandou prendê-lo para que ficasse preso até que cumprisse, pagasse toda a sua dívida. As pessoas que estavam ali na praça viram aquela situação e ficaram aflitos, indignados com a atitude que aquele homem havia tido, e foram contar ao Senhor, ao rei, tudo o que acontecera. O rei então chamou de volta, mandou vir à sua presença e lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade com teu companheiro, como eu tivera de ti? Olha o assim como aí. E o Senhor, indignado, entristecido, entregou-o aos verdugos, aos atormentadores, para que o prendessem até que este lhe pagasse o que devia. Amigos, a quantia de 10.000 talentos, alta, representa que esse homem tinha um alto débito com as leis divinas. Altos débitos, se não forem ajustados na direção das leis de Deus, podem significar, podem determinar longos períodos de sofrimento e certamente várias existências expiatórias. E ele contribuiu com mais dívidas, né? Com a atitude dele. Com a atitude dele, é verdade. A gente tem aqui, nesse caso, uma perfeita representação da lei de causa e efeito, que dá a cada um segundo suas obras. E Jesus conclui a parábola dizendo assim: é assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometidos contra cada um de vós. Essa parábola é perfeita para exemplificar o assim como, né? Vez ou outra, certamente já encontramos pessoas, ou até alguns de nós mesmos, que diante de uma ofensa sofrida, de uma situação, fala assim: mas por que eu tenho que perdoar? Afinal de contas, quem errou foi ele, foi ela. Por que eu tenho que perdoar? Por quê? Porque conforme medimos, seremos medidos. É justo, né? Conforme você mede, conforme você julga, você será julgado. Ou será que somos melhores que os outros? Um fato é certo: não somos perfeitos. Assim,
o imperfeito não pode julgar o imperfeito. Lembremos na magnífica passagem da mulher adúltera, vocês também conhecem, seguramente. A mulher foi pega em adultério, em flagrante adultério, levaram até em praça pública, todos estavam com pedras nas mãos, e a lei dizia que a mulher que fosse pega em adultério seria apedrejada até a morte, em praça pública. Curioso que essa lei não valia para os homens, né? Só para as mulheres. E aí, levaram a mulher, eles efetivamente iam apedrejá-la, de acordo com a lei judaica, a lei mosaica. E aí, para provocar Jesus, para encontrar em Jesus mais um motivo para prejudicá-lo, aqueles homens perguntaram: diz a lei que devemos apedrejá-la, e tu, e você, o que acha? Jesus estava na praça com uma madeirinha assim, desenhando na areia, olhou para aqueles homens e disse: aquele de vocês que nunca errou, que atire a primeira pedra. Como vocês sabem, todos se foram, primeiro os mais velhos, depois os outros. E aí Jesus, depois que todos se foram, levantou os olhos para aquela mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Grata. E Jesus então concluiu: nem eu também te condeno. Vai e de futuro não peques mais. Amigos, Jesus é o Espírito mais puro e perfeito que temos conhecimento. Ele não julgou a mulher, não condenou. E nós? Quem somos nós então, né? Se ele próprio não condenou, ele disse: nem eu também te condeno, vai-te. São muitos de nós os que estão sempre prontos a receber benefícios. Falou em benefício, a gente está prontinho, né? E a defender os nossos próprios interesses. Mas, contraditoriamente, desculpem, não procedem da mesma forma para com o próximo. Isso tem um nome. É a maior chaga do planeta. O chefe de todos os males, o egoísmo. Afinal de contas, não diz o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Somos todos iguais. Amigos, o bem que nos fazem, esse sim devemos guardar na memória e no coração. O que nos fizerem de mal, ou o que entendemos que nos fizeram de mal, que muitas vezes alguma coisa que nos parece um mal acaba sendo um bem. Mas de qualquer maneira, o que nos fizerem de mal, a gente deve... Eu vou falar um pouco agora da questão de como trabalhar o perdão. O mal que nos fizemos, devemos relevar. Relevar sempre. Nunca revidar. Jamais vingar-se. E não pensar no outro com desprezo, ou com ressentimento, ou ainda desejando-lhe o mal. Não alegrar-se com os insucessos do adversário. Quando a gente está com raiva de alguém, que entendemos que nos fez mal, muitas vezes essa pessoa passa por situações difíceis, e não é difícil que assim seja, e as pessoas ficam felizes. Não devemos nos alegrar com os insucessos dos outros. E, intimamente, se possível, não sofrer. Mas se sofrer, se magoar-se, procure trabalhar, essa é a chave, meus amigos. Procure trabalhar o pensamento, o coração, para desligar-se da situação. Gradativamente, mas trabalhando isso. Desligar-se. Esquecer é muito difícil. E em muitos casos nem sei se seria o melhor esquecer. Uma curiosidade. Perdoar em grego quer dizer... perdoar em grego é a palavra apiemi. Apiemi. Novamente, desculpem a pronúncia.
A PMI quer dizer desligar, soltar, libertar. Esse é o significado. A palavra PMI foi usada nos evangelhos o tempo todo, que todos os evangelhos foram escritos em grego. Verdade que foram escritos por judeus, que tinham, claro, uma cultura, o pensamento judeu, mas a língua usada foi o grego. E para usar a palavra perdoar era esse o termo, apiemi, que significa desligar, soltar, libertar. A propósito, essa palavra apiemi foi usada 145 vezes no Novo Testamento. Vejam a importância do perdão. Aí, ao nos afastarmos do pensamento contínuo daquela situação vivida, a gente vai se desligando, vai soltando as amarras, quebrando as correntes e vamos deixando de sofrer, de nos magoar, de sermos permanentemente atingidos por dardos energéticos, além de deixarmos de ingerir esse lixo altamente tóxico. O fato é, meus amigos, quando temos um problema grave com alguém, a gente está acorrentado. A gente pensa no problema, na situação, na pessoa o tempo todo, e a recíproca é verdadeira. E fica essa conexão infeliz, essa troca energética altamente nociva, dardos energéticos. Se a gente se desliga dessa conexão permanente, vamos soltando essas amarras, a gente também está dando repouso à mente do próximo, do outro, com que temos problema. É uma forma de caridade e de perdão. Concordam? Sim, sim. Quem evita mandar essa energia ruim para o outro, você está então ajudando o outro. Guardar mágoas, rancores, é como a gente pegar um carvão em brasa para jogar no outro. Quem vai se queimar primeiro? Você. E vai se queimar mais do que o outro, caso você consiga atingi-lo. Guardar mágoa, rancor é como carregar um saco de lixo tóxico, prejudicando muito nossa estrutura emocional e física, gerando graves enfermidades num curto espaço de tempo. Meus amigos, a gente não tem tempo para expor melhor esse tema, mas garantimos. A maioria das graves enfermidades são produzidas pelo pensamento nocivo. Os cânceres e outras coisas, nós produzimos as nossas doenças com a qualidade do nosso pensamento. E aí, posso... Claro, filho. Às vezes tem algumas situações que as pessoas falam, ah, não, isso não é causado somático, porque isso é um vírus. Mas a gente diminui a imunidade com o pensamento. Perfeito. Com as emoções ruins e aí o vírus entra. O pensamento gera ondas. E à medida que o nosso pensamento é de má qualidade, com essa questão do rancor, da mágoa, você tem as células do perispírito vibrando em faixas vibratórias diferentes das células do corpo físico. Esse descompasso vibratório quebra o sistema imunológico e por aqui entram as mais variadas doenças. Nesse sentido, a questão das doenças, por exemplo, cultivar o perdão, desligar-se daquela situação é um ato de inteligência. Inteligência. Esse desligar-se é o verdadeiro sentido que entendemos, respeitamos outras opiniões, que entendemos seja esse o verdadeiro sentido do esquecer as ofensas. Desligar-se. É o que diz a palavra em grego, inclusive, né? Até porque, meus amigos, se a nossa memória é saudável, não há possibilidade de esquecer um acontecimento, desde que seja importante, seja ele bom ou ruim. A nossa memória é saudável, como é que eu vou esquecer? Esquecer tem um nome, quem esquece mesmo é amnésia. Portanto, caminhemos nessa direção dentro do que formos capazes, não é? Façam um esforço pessoal dentro do que você é capaz, sem querer virar santo do dia para a noite. Faça isso gradualmente, mas nessa direção.
Nelson Mandela ficou 27 anos preso. Por quê? Porque queria a justa distribuição dos meios de sobrevivência para a sua pátria, a África do Sul. E por isso, 27 anos preso. Quando deixou a prisão, os repórteres lhe perguntaram se tinha raiva daqueles que os prenderam, que o prenderam, ou dos carcereiros, também dos carcereiros. E ele respondeu assim: não, de forma alguma. Eu queria ultrapassar aqueles muros e ficar livre. Se a raiva permanecesse em mim, eu não estaria livre, mas sim escravizado por um sentimento mau. Isso é liberdade, né? O perdão faz com que o nosso coração, o espírito, fique mais limpo, mais leve. E claro, ao perdoarmos, atraímos para a nossa vida a misericórdia divina. É o que diz o Pai Nosso. Emmanuel diz assim: não atingiremos a paz sem desculpar os erros alheios que em outras circunstâncias poderiam ser nossos. O próprio Emmanuel também diz assim: perdão e tolerância são alavancas de sustentação da nossa paz íntima. E André Luiz: a paz interior é o nosso maior tesouro. E é, né, gente? A paz interior é o maior tesouro. Maria Dolores, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, no poema Cantiga de Perdão, diz assim: perdoa e seguirás em liberdade no rumo certo da felicidade. E eu gostei muito de uma frase do nosso querido Chico, que diz assim: mais fácil sofrer, difícil é perdoar. É mesmo, né? E é o que a gente faz, a gente opta por sofrer. Divaldo Pereira Franco diz que perdoar é treinamento. Olha que interessante esse conceito. Meus amigos, treinamento. Você quer sair do sedentarismo? Gostaria de correr, mas você não pode correr logo de cara. Começa a caminhar 10 minutos, depois 15, depois 20, meia hora. Daqui a algum tempo você vai estar dando o seu trotezinho. Treinamento, isso vale para todas as virtudes. Treinamento, então é opção, é escolha. Ah, mas pode. Cada um do seu jeitinho, pode, se quiser, né? Sair da zona de conforto. Lembremos, a gente está indo para o final, lembremos as últimas palavras de Jesus na cruz, quando disse: Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Lembremos também do trecho da belíssima oração de São Francisco, quando diz assim: é perdoando que se é perdoado. Lindo, né? E claro, agradecendo do fundo do coração pela oportunidade, pedindo desculpa por eventuais falhas, a gente vai encerrando essa nossa exposição. E não podíamos fazê-lo de forma diferente do que orarmos a oração motivo dessa reflexão de hoje, o Pai Nosso. Que desejarem, fechem os olhos e façamos juntos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Que Deus os abençoe.